Olá, sou Lícia Costa Pinto, médica, e hoje falarei sobre puberdade precoce, isto é, sobre o desenvolvimento acelerado do corpo das meninas. E responderei algumas perguntas como: o que é puberdade? O que é puberdade precoce? Quais são seus primeiros sinais? Em que idade as mamas começam a crescer? E os pelos pubianos? E a menstruação? O odor nas axilas é normal em crianças ou quando essa criança já está chegando à puberdade? O que caracteriza a puberdade precoce? O que fazer e o que não fazer nos casos de puberdade precoce? Como o teste do pezinho pode ajudar? E dando continuidade à atualização de alguns temas, vamos ver o que mudou desde 2005, quando eu escrevi sobre puberdade precoce num jornal, até hoje, 2019. A puberdade corresponde a um período de transição entre a infância e a idade adulta, quando acontecem várias mudanças no corpo, externas e internas, diante da ação de um turbilhão de hormônios, principalmente das glândulas cerebrais como o hipotálamo e hipófise, o tal eixo hipotálamo e hipófise, mediadas pelos mensageiros, o LH e o FSH, as chamadas gonadotrofinas, que estimulam os ovários a produzirem os estrógenos. É também um período em que vai havendo a aquisição gradual da capacidade reprodutiva, o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, ou seja, características além dos órgãos reprodutivos inicialmente formadas. Acentua então as diferenças entre o sexo masculino e o feminino. Entre os caracteres sexuais secundários, citam-se o crescimento mamário, a telarca, o estirão do crescimento, o aparecimento de pelos na região pubiana, na vulva, pubarca, e a menstruação, a que chamamos menarca. Em 80% das meninas ocorre primeiro o desenvolvimento mamário, a telarca, o estirão do crescimento, a pubarca e, por último, mais ou menos nessa ordem, a menstruação. Nota-se o acúmulo de gordura em algumas áreas do corpo, fazendo curvas, como, por exemplo, o acúmulo de gordura nos quadris, dando uma ênfase, digamos, à cintura mais afinada e esse quadril mais alargado. O aparecimento de espinhas, o odor nas axilas, o odor corporal, o aumento do suor. O estirão do crescimento acontece principalmente quando os esteroides sexuais aumentados, os estrógenos, aumentam a secreção do hormônio de crescimento, GH, aumentam o fator, em consequência do fator semelhante à insulina, símile, e aí alonga os ossos. Em relação à questão da estatura, após a primeira menstruação, a média de crescimento é pequena, cerca de 6 centímetros, sendo excepcionais aumentos maiores que 10 centímetros. A puberdade ocorre em geral por volta de 8 aos 13 anos, durando cerca de 5 anos, porém são observadas diferenças em grupos populacionais e etnias específicas em que se reconhece esse início da puberdade mais precocemente que 8 anos. Quanto aos fatores que podem iniciar nessa data de início da puberdade, apontam-se o estado de saúde, a influência genética, a nutrição, a prática de atividades físicas. Apesar das variações, continua-se considerando puberdade precoce, em geral, quando o aparecimento dos caracteres sexuais secundários aparecem abaixo dos 8 anos para o sexo feminino e abaixo dos 9 anos para o sexo masculino, embora se observe que a puberdade precoce é bem mais comum no sexo feminino, cerca de 10 vezes. Desde o século passado, que vem observando que essa puberdade vem acontecendo mais cedo. Existem várias pesquisas sobre isso. Observa-se que essa precocidade entre 6 a 8 anos raramente representam uma condição de doença importante. E atualmente vem se valorizando diferenças que existem nos grupos populacionais, sugerindo-se até o uso de tabelas comparativas da curva de crescimento, do raio-x, mais específicas, como, por exemplo, para brasileiras, para africanas, para iranianas.
A puberdade precoce, em geral, não compromete nem o padrão menstrual futuro e nem a fertilidade futura. A puberdade precoce é classificada em central, periférica e constitucional. A central é quando a puberdade acontece pela reativação do sistema nervoso central, que estava meio quietinho após aquela formação fetal, através da liberação de gonadotrofinas, hormônio liberador das gonadotrofinas, as tais mensageiros que fazem com que os ovários produzam. Isso acontece por traumas na região do cérebro, infecções, mutações genéticas, tumores. A periférica é quando se faz o uso sintético dos hormônios, seja estrógenos ou testosterona, ou quando há ativação de glândulas, como os ovários, como as adrenais, aquelas glândulas que estão acima dos rins, as suprarrenais, as adrenais, ou a tireoide. Então, pode acontecer puberdade por cistos, tumores no ovário, disfunção congênita da glândula adrenal, como a hiperplasia congênita da adrenal, síndrome de McKinney-Albright, que é uma mutação genética rara, ou por hipotireoidismo. A puberdade também pode ser constitucional, inerente a algumas meninas, ser uma causa patológica definida. Na maioria dos casos, não se reconhece o motivo pelo qual aquela puberdade está acontecendo. Todo esforço vai ser feito para encontrar a causa. Há casos, então, que vamos chamar de idiopáticas, se uma causa definida. Algumas substâncias presentes em pesticidas, agrotóxicos, na fabricação de eletrônicos, na fabricação de plásticos, têm sido implicadas na mudança do sistema endócrino, chamadas de disruptores endócrinos, cuja abreviação usamos DES. Essas são substâncias que têm estrutura química similar à dos estrógenos, que acabam ocupando seus receptores e agindo como se fossem estrógenos. São os fake estrógenos. A puberdade precoce também tem sido mais observada em crianças obesas, com sobrepeso, com resistência à insulina. Podem também existir formas isoladas de puberdade. Por exemplo, somente o aparecimento do crescimento mamário, então a telarca, ou só dos pelos, a pubarca, ou só da menstruação. Essas são condições variantes da normalidade que geralmente não progridem para uma puberdade precoce, ou se o fazem lentamente. A conduta em geral para essas formas isoladas é a observação e o controle cuidadosos, ajuste dos estilos de vida, incluindo alimentação saudável, ajustada, exercícios físicos. E em alguns casos, a pubarca precoce pode ser uma manifestação inicial da hiperplasia congênita adrenal, a não clássica, uma alteração enzimática, alterações enzimáticas. Ou seja, há uma produção prematura dos andrógenos pelas adrenais. A hiperplasia congênita adrenal é causa de puberdade precoce periférica, promove excesso de pelos no corpo, como no rosto, com o aparecimento de barba e bigode, situações que chamamos de hirsutismo. Quanto aos exames a serem solicitados, depende da suspeita diagnóstica para a puberdade precoce. O raio-x de punho e mão avalia se a idade óssea está compatível com a idade real, cronológica, ou seja, se corresponde à data de nascimento informada, e norteia o que será feito daí em diante. No entanto, há de se ter em mente que para ser considerada puberdade precoce, é preciso que a menina esteja com o crescimento adiantado acima de 2 desvios padrão, da média da população das meninas daquela idade específica, um valor que ainda pode ser então para mais ou para menos dentro daquela média. Então uma curva, né, com desvio padrão para mais e menos. Quando a idade então está compatível, faça apenas o acompanhamento, o retorno com 3 a 4 meses. Quando não é compatível com a idade, isto é, quando a idade óssea está acima do esperado, avançada, prossegue-se com a investigação com outros exames laboratoriais de imagem. Se possível, trata-se então a causa com cirurgia ou outras terapêuticas específicas. De uma forma simples,
Quanto mais ossificado está esse osso, mais maduro está essa criança ou essa adolescente. Ou seja, a parte do osso que permitiu o crescimento, a chamada placa de crescimento que tinha cartilagem, foi transformada numa estrutura mais dura, parando o crescimento, a que chamamos de fechamento das epífises ósseas. Diante das considerações que fiz, a conduta mais prudente para essa situação é acompanhar a velocidade de progressão do crescimento, para que se evite tratamentos desnecessários ou graves omissões. O que isso significa? Nem fazer de mais, nem fazer de menos. Significa que podemos continuar atribuindo a idade de 8 anos como ponto de corte, mas ao mesmo tempo é necessário continuar acompanhando de perto a velocidade de progressão do desenvolvimento. O tratamento da puberdade visa, entre outros objetivos, retardar a maturação esquelética, preservando o potencial de altura esperado para aquela criança, prevenindo a baixa estatura. Interromper a menstruação, ou seja, antes até que ela aconteça, assim como o desenvolvimento mamários inesperados para aquela idade, bem como também visa cuidar dos aspectos psicológicos. A interrupção do desenvolvimento acelerado é mais efetiva no início do início da puberdade, dos sinais de puberdade, do que após a menstruação. Após afastadas outras causas, os análogos de GNRH, que medicações mais utilizadas, podem ser utilizadas em situações específicas para interromper o desenvolvimento acelerado. Sobretudo quando estamos observando de fato que há essa velocidade, pesando sempre os riscos e os benefícios. Os análogos são mantidos até quando? Até uma idade estatisticamente esperada, esse esperada entre aspas, ou cerca de 12 anos, ou até a fusão das epífises ósseas. E o que isso vai resultar? Vai resultar num aumento estimado em 4 a 7 centímetros, dependendo do momento em que houve a intervenção. Do ponto de vista psicológico, a puberdade é uma época em que a adolescente é ultra sensível às críticas, como por exemplo no seu aspecto, a sua maneira de vestir, de andar. É um período em que ela está tentando se afirmar como pessoa única, ao mesmo tempo que tenta pertencer a um lugar, a um grupo ou uma rede social. Portanto, espera-se que os adultos tenham consciência disso e auxiliem, por exemplo, em aumentar a sua autoestima enquanto espera que esse corpo se transforme, se defina. Que se lembre que existem modificações, partes maiores do que outras, certas assimetrias, sem criar rotulações nem conotações negativas. Deseja-se que os adultos não estimulem a ditadura da beleza, que impõe padrões rígidos a serem seguidos, sem valorizar o tempo de transição, a individualidade, a beleza e o diferente que existe em cada ser humano. Sejamos exemplos. Em relação ao médico que costuma tratar os casos de puberdade precoce, podemos citar o ginecologista, o epiatra, o endocrinologista e o pediatra habilitados. Em centros maiores, há o endocrinologista pediátrico e até ambulatórios mais específicos, como por exemplo ambulatórios para a puberdade precoce, como ambulatório para hiperplasia congênita. Mas o que mudou desde 2005, quando escrevi sobre esse tema, até agora, 2019? Passou-se a ter um entendimento melhor sobre as condições, patologias que causam puberdade precoce, quer seja pelo uso da ressonância nuclear magnética do cérebro em maior escala, quer seja pela descoberta de um maior número de mutações genéticas anteriormente classificadas como puberdades precoces, idiopáticas, sem causas conhecidas. Essas mutações são diagnosticadas por testes genéticos em puberdades precoces centrais, principalmente em meninas que têm mães também que tiveram puberdade precoce.
E apesar de considerarmos em geral que a puberdade precoce acontece em geral abaixo de 8 anos, alguns admitem que o ponto de corte deveria ser de 4 desvios padrão, ao invés de 2 desvios padrões da média, deslocando esse início da puberdade para um ponto de corte de 7 ou até para 6. Esses limites têm sido admitidos diante desses casos frequentes de puberdade precoce em idades menores sem um reconhecimento de patologia e também pela especificidade de algumas etnias ou de populações específicas, como africanas, como as iranianas, que possuem uma puberdade precoce mais precoce. O mais importante é acompanhar de perto a velocidade dessa progressão com cada criança, acompanhando-as individualmente. Gostaria de chamar a atenção sobre a importância do teste do pezinho, da triagem neonatal, que é capaz de identificar muitas doenças congênitas, ou seja, doenças que já se apresentam desde o nascimento, embora algumas possam se manifestar mais tardiamente. Entre elas estão determinadas deficiências enzimáticas, como a que causa a hiperplasia congênita adrenal, que promove a puberdade precoce e a virilização das meninas, o chamado hirsutismo. A hiperplasia adrenal passou a ser investigada a outras doenças através do teste do pezinho somente a partir de 2013 para alguns estados e para outros estados até mais tardiamente. Em relação a essa questão do teste pezinho, eu vou fazer mais uma observação no final. Mas diríamos que bebês que tiveram suas mães recebendo transfusão, recebendo corticoide constantemente, com grande frequência durante a gravidez, ou então bebês prematuros, pode ser necessário repetir esse teste do pezinho após 15 dias. Por quê? Porque esses exames podem ter sido falsos negativos, falsos positivos. Então, qual a orientação que a gente dá? Leve receitas, relatórios, o seu cartão pré-natal para que as orientações pertinentes sejam feitas para o seu caso específico, naquele momento que você for fazer o teste do pezinho. Sendo assim, na presença de puberdade precoce, o que não devemos fazer ou o que fazer? Vamos começar pelo que não devemos fazer. Desesperar-se, precipitar-se para usar medicações que interrompam o crescimento, antes de uma observação atenta da velocidade da mudança, das causas da puberdade, da média de altura dos pais, e apressar-se antes de fazer um balanço entre riscos e benefícios. Não aumentar a ansiedade nas expectativas da criança. Não esquecer que crianças são crianças. Respeitemos o fato de que ainda estão crescendo, amadurecendo aos poucos. Mas lembre-se que se para nós adultos é difícil lidar com o novo, calculemos o que é isso para a criança. Muitas vezes é delicado. O que fazer? Acompanhar de perto as transformações do corpo das crianças e a sua velocidade, guardar os exames laboratoriais e os de imagem longe da umidade e local seco para que sejam comparados aos exames mais recentes, a fim de acompanharmos a tal curva de crescimento, a velocidade, até que todas as informações sejam digitalizadas. Usar o bom senso para adequar as informações para o nível cognitivo da menina, ou seja, entendimento, bem como para avaliar o melhor momento para revelar determinadas informações para uma criança em desenvolvimento. Contribuir para uma alimentação, para hábitos saudáveis e para o controle do peso. Se houver queixas relacionadas ao sistema nervoso central, como por exemplo convulsões, alterações da visão, alterações do comportamento, é preciso prosseguir com a investigação. Respeitar todos, ensinar a respeitar todos, crianças com características diferentes do seu sexo ali apresentado. Existem crianças com característica dos dois sexos, existem meninas com predomínio do hormônio masculino. E tentar proteger as crianças e os adolescentes de abusos sexuais. Como podemos fazer isso?
informando as crianças sobre possíveis situações perigosas ou que possam configurar como um abuso sexual. Para essa questão específica, peça ajuda ao pediatra, ao ginecologista para lhe dar dicas de como falar com essa criança, ou mesmo peça também que eles orientem essas crianças, fortalecendo a confiança entre pais e filhos para que sempre haja um canal aberto de comunicação, treinando os educadores para identificarem casos suspeitos de abuso sexual. Estarmos atentos às pessoas que entram em contato, que costumam entrar em contato por via internet, pessoalmente ou pelo celular, com nossas crianças, crianças de todos nós, como sociedade que somos. Para o futuro, esperamos que pesquisas robustas sobre a ação desses produtos químicos influenciando no sistema endócrino, que têm sido implicados em puberdade precoce, pesquisas robustas para que possamos fazer recomendações mais adequadas, mais precisas e para que tenhamos também maior controle sobre o ambiente. Por hora, poderíamos dizer, vamos procurar substituir aos poucos o plástico dentro do que é possível. Também esperamos alguns controles mais específicos para disfunções da glândula adrenal, em que utilizamos o corticoide para não usarmos de mais nem de menos. Isso nós vemos fazendo através dos 17-hidroxiprogesterona e dos níveis de andrógenos. Por fim, não deixem de levar seus filhos recém-nascidos para o teste do pezinho e para os demais testes após o nascimento. Seu médico é a pessoa capaz de individualizar o seu caso, o caso da sua filha, do seu filho, para que melhores condutas sejam recomendadas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.